Muito obrigado, doutor Pedro Paulo Lorival Carrielo. Agora usará da palavra, pelo tempo regimental de 15 minutos, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto de Brandão Aras. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Luiz Fux, deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros, excelentíssimo senhor ministro relator Ricardo Lewandowski, o senhor ministro relator Luiz Barroso, excelentíssimo senhor ministro José Levi, o senhor Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrugo, senhores advogados, servidoras e servidores desta Igreja Corte. O tema trazido a julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade e no recurso extraordinário com repercussão geral versam os seguintes objetos: a discussão acerca do alcance da expressão gestores locais, ou seja, se estados e municípios podem impor vacinação obrigatória. A outra ADI, a obrigatoriedade da vacina se viola ou não a liberdade individual. E no recurso extraordinário com repercussão, se os pais têm liberdade para eximir os seus filhos da vacinação por motivo de convicção ideológica. Estes são, em síntese, os objetos das ações constitucionais postas nesta assentada de julgamento conjunto. Este egrégio Supremo Tribunal Federal há de apreciar e decidir, primeiro, data vênia, se a vacinação obrigatória viola os direitos fundamentais à vida, à saúde e à liberdade, no princípio da dignidade da pessoa humana. E depois, se os estados e municípios podem determinar a realização compulsória da vacinação. A alegação de que a vacinação seria uma ameaça à vida e à saúde das pessoas, por não ter eficácia e segurança efetivamente comprovadas, encontra óbice normativo, pois a própria lei estabelece que a medida somente pode ser determinada com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde. Não havendo embasamento científico que legitime a vacinação, a medida não há de ocorrer. É o que a própria lei estabelece. De outra forma, havendo evidência científica da eficácia da imunização, a vacina há de ser providenciada pelo poder público, pois a Constituição impõe ao Estado o dever de adotar medidas para a promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas. Os estudos sobre as vacinas avançaram e a vacinação já está ocorrendo em alguns países, segundo critérios científicos aprovados por duas agências internacionais reconhecidas, inclusive, na lei brasileira. Se paraiva alguma dúvida sobre o tema à época do ajuizamento da ação, creio que já não se vislumbra tamanha perplexidade. E havendo evidências científicas, incumbe aos órgãos técnicos do Poder Executivo a sua avaliação. O direito à liberdade de não ser vacinado por parte daqueles que não se sentirem seguros de tomar vacina não se coloca aqui em risco. Não há nem atuação do Estado, nem argumentação das ações de inconstitucionalidade, no sentido de uma ameaça à integridade física dos cidadãos. Contudo, é de se mencionar que o Estado não pode coagir fisicamente o indivíduo a ser vacinado. É máxima do direito romano que ninguém será coagido a prestar fato específico, pois há formas modernas de ação que melhor se harmonizam com os estágios civilizatórios. De qualquer sorte, há mais de séculos antes da era cristã, Alex Petelia Papíria já havia superado a ideia do corpo como garantia dos seus credores. Nessa toada, a dignidade humana, como autonomia, lastreada na autodeterminação, não é comprometida pela obrigatoriedade de vacinas. Assim como o voto é obrigatório, nem por isso os eleitores são capturados para que compareçam às urnas.
a vacinação obrigatória não significa condução coercitiva e mobilizações ou emprego de força física para inocular o imunizante. Numa situação de epidemia nacional e pandemia que alcança todo o planeta e que coloca em risco a saúde da coletividade, é razoável que o direito individual ceda em prol do direito de todos. A imunização em massa, portanto, é medida que prevalece, pois materializa o direito coletivo à saúde pública. Outro sim, a Lei 13.979, de 2020, prevê a responsabilização do indivíduo que descumprir as medidas legais como uma medida de vacinação compulsória. O indivíduo que se recusar à vacinação, portanto, sofre no plano de restrição do exercício de direitos, como, por exemplo, o direito de ingressar em certos locais públicos ou mesmo de receber benefícios. Não há, está vendo, inconstitucionalidade, medidas que não exorbitam o plano de atos estatais, que, de um lado, restringem certos direitos, desestimulando a adesão à vacinação, e, de outro, incentivam o cidadão a aderir à campanha de vacinação. Quanto à adesão, é salutar, principalmente, uma atuação pedagógica das instituições públicas, provendo a população com informações e esclarecimentos, visando a uma colaboração voluntária esclarecida, inexistindo atos concretos e mesmo notícias de risco de tais atos desproporcionais ou de violação à integridade física dos cidadãos, não se vislumbra inconstitucionalidade na vacinação obrigatória, expediente de que tem se valido o Estado brasileiro há muitas décadas, um valioso instrumento da saúde pública. Adentro agora nas questões em torno da competência dos estados e municípios para determinar a vacinação compulsória, o que é objeto de uma das ADIs. Esta situação posta nos leva à consideração do modelo constitucional da repartição de competências em relação à saúde, com a delimitação no âmbito de atuação de cada ente público integrante da Federação Brasileira. A saúde é direito fundamental que impõe a todos os entes políticos o dever de proteção e a obrigação de concretizar políticas de promoção, cuidado e recuperação da saúde dos indivíduos. No âmbito da competência legislativa, a Constituição estabeleceu a atuação concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, cabendo ainda ao município legislar sobre o tema em caráter suplementar daquilo que for de interesse local, por força do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. No âmbito da competência administrativa comum, a Carta da República estabelece que os entes federados devem atuar em regime de cooperação, denotando que, na efetivação do direito à saúde, as unidades federadas têm o dever jurídico de atuar de maneira coordenada e cooperada. Portanto, a coordenação é de partir da União, dado o evidente interesse nacional que o tema propõe, e a necessidade de uma atuação linear em todo o território nacional. Divergências políticas eventuais não podem prejudicar a efetivação do direito de toda a população brasileira, havendo de ter, repito, uma atuação em regime de parceria por todos os integrantes da Federação, sob a coordenação da União. Cabe data vênia ao governo federal determinar a adoção da medida de vacinação compulsória e coordenar a atuação dos órgãos públicos na execução da política de imunização. De outra parte, na hipótese da inação dos órgãos federais, há que se ter a atuação dos Estados-membros, no sentido de, havendo necessidade nos respectivos territórios, adotar a obrigatoriedade da imunização como forma de realizar o direito fundamental à saúde coletiva. O agir dos Estados-membros, da mesma forma que se exige da União, há de estar embasado em critérios científicos e, no caso de contrariar a orientação adotada pelo Ministério da Saúde, com o ônus adicional de demonstrar que os fundamentos empregados pelo órgão federal não se aplicam à realidade do Estado-membro, sempre tendo em consideração a necessidade da materialização do direito à saúde, caberia supletivamente a atuação pela preponderância do interesse daquela unidade estadual. Em relação aos municípios, parece-nos que não há interesse propriamente local que justifique a atuação de maneira isolada, de forma a ensejar a atração da competência da menor unidade territorial. O combate à epidemia da Covid-19, sob qualquer olhar, não configura interesse estritamente local.
transcende a realidade municipal e, inclusive, muitos municípios sequer dispõem de condições financeiras e de recursos humanos para adotar medidas suficientes para a imunização da população. Por conseguinte, a Procuradoria-Geral da República entende que o artigo 3º, caput inciso 3, alíneas D, e parágrafo 7º, inciso 3º da Lei 13.979, de 2020, que autoriza os gestores locais de saúde a adotarem medidas de vacinação compulsória para o enfrentamento da Covid, há de ser interpretado no sentido de que cabe à União determinar a imunização e coordenar a atuação dos órgãos públicos e que, nos casos de inação desses órgãos federais, cabe somente aí aos governos estaduais estabelecer medida obrigatória, desde que demonstrem embasamento em critérios científicos cujos fundamentos empregados não se aplicam à realidade do Estado, sempre tendo em consideração a necessidade da materialização do direito à saúde. Assim, egregia Suprema Corte, o Ministério Público, neste caso o Procurador-Geral da República, no que toca às ações diretas de inconstitucionalidade, dando interpretação conforme às normas infra e, anotado pelo ministro Lewandowski, o eminente relator, conclui no sentido de fixar a interpretação de que a adoção da medida de vacinação obrigatória embasada em evidências científicas e informações estratégicas de saúde não viola os direitos fundamentais à vida, à saúde, à liberdade individual e o princípio da dignidade humana. B. O Estado não pode constranger fisicamente o indivíduo a ser vacinado, podendo submeter a pessoa que não for vacinada a sanções legais, no plano das infrações, com a restrição do exercício de certos direitos. C. Cabe à União determinar a medida de vacinação obrigatória e coordenar a atuação dos órgãos públicos na execução das ações de imunização. D. Apenas nos casos de inação dos órgãos federais poderão os governos estaduais determinar vacinação obrigatória, mas desde que haja demonstração, com base em critérios científicos, que os fundamentos empregados pelo órgão federal não se aplicam à realidade do Estado-membro. E a última linha, a linha E, não compete aos municípios determinar a vacinação obrigatória, uma vez que não há interesse propriamente local que justifique a atuação de maneira isolada dos governos municipais. Finalmente, embora se trate de um julgamento conjunto, pretendo resumir aos 15 minutos simples dos demais julgamentos para concluir, pedindo vênia ao eminente ministro Barroso para reler a sugestão de fixação da tese para a hipótese do recurso extraordinário com a repercussão geral, no que trata a ser obrigado ou não os pais à vacinação de seus filhos quando arguírem questões ideológicas para não fazê-lo. E com a devida vênia do eminente relator, apenas repito a proposta de tese nossa apresentada. É defesa à paz, cuidadores e responsáveis legais deixarem de vacinar crianças e adolescentes sem justificativa relevante, atestada por profissional de saúde e baseada em critérios técnicos, tendo em conta o dever constitucional de a família, a sociedade e o Estado assegurarem à criança e ao adolescente uma absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde e o dever do Estado de garantir a saúde coletiva, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, na forma dos artigos 126 e 227 da Constituição Federal e do artigo 14, parágrafo 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desta forma, é como se manifesta o Procurador-Geral da República em ambas as ADIs e na repercussão geral no que toca à tese proposta do tema 1103. Muito obrigado, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras.